Bem-vindos à sexta aula do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos, a quinta sobre o tema sinterização. No que diz respeito ao crescimento de grão, a velocidade do crescimento de grão é dada por esta equação que está representada aqui. A velocidade do contorno de grão é a mobilidade do contorno vezes a força motriz para a migração do contorno, que, como nós vimos, é dado pela curvatura da interface. Essa equação, que é uma das equações que saem do modelamento de sinterização, mostra que o tamanho do grão é dado pelo tamanho inicial dos grãos elevado ao quadrado, mais uma constante, que é um fator de crescimento que depende da temperatura vezes o tempo. Essa equação mostra que ela prevê um crescimento parabólico com o tempo. K é uma dependência do tipo de arranhos com a temperatura. Nós não vamos entrar em mais detalhes aqui, é só perceber como isso é um tipo de uma bola de neve. Existe um efeito de arraste, que nós vamos ver a seguir, que são solutos segregados, inclusões, poros, filmes de segunda fase, etc., que vão poder segurar o movimento desse contorno de grão e limitar o crescimento de grão. Então, efeito do dopante. Aqui nós temos alguns dos dopantes que foram usados com sucesso em vários materiais, produtos bastante importantes de materiais cerâmicos. Um dos mais clássicos que a gente vai mencionar bastante aqui é o da alumina, usando então magnésio. Dá para perceber a concentração de magnésio utilizada é muito baixa, mas ela é suficiente para fazer essa diferença. Nós temos então aqui uma microestrutura de uma alumina, essa é a alumina original, não dopada, e olha a quantidade de poros que acabou ficando no interior dos grãos. E como nós vamos ver com mais detalhes um pouco mais para frente, a hora que o poro fica no interior do grão, ele não é mais eliminado. Um controle de crescimento de grão na etapa inicial é muito importante a distribuição do tamanho de partículas. Como essa representação mostra, se nós tivermos duas partículas em contato, sendo que essa é ligeiramente maior do que essa daqui, o contorno de grão que vai nascer aqui, ele nasce curvo. E essa curvatura vai dar a tendência a que o contorno que nasceu aqui migre nessa direção. Portanto, na sequência, nós temos aqui duas partículas se transformando em uma partícula só, ou seja, aconteceu o crescimento de grão. Como nasce curvo por causa da diferença de tamanho das partículas, há o crescimento do grão. Aqui é uma representação com um número maior de partículas, dois tamanhos de partícula, dá para perceber como elas vão mudando e terminam aqui então com 2 grãos. Na etapa intermediária da sinterização, o que nós temos é essa representação, mostra bastante claramente, nós temos grãos aqui e com os poros colocados no ponto triplo aqui. Conforme este contorno de grão vem se movendo para cá, para cá e para cá, os poros que estão colocados aqui se aproximam e há o que nós chamamos de coalescência dos poros. O crescimento de grão leva à coalescência dos poros e isso diminui o número de poros e aumenta o tamanho dos poros. Dá para perceber aqui, 3 poros se transformaram em um, só que este poro é maior do que os 3 poros que estavam colocados aqui. Essa competição que nós comentamos anteriormente é representada nessa figura que está colocada aqui. Nós temos então a densidade relativa do material aqui e o tamanho de grão colocado aqui. Aqui nós temos a variação da densidade conforme a temperatura vai aumentando e aqui nós temos a variação do tamanho de grão conforme isso vai, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando dentro nesse material durante a sinterização. O que nós podemos perceber é que o crescimento dos grãos é mais pronunciado no final. Por quê? Nós vamos entender isso com mais detalhes agora. Quando nós temos o poro, lembrem-se, os poros nascem no contorno de grão. Conforme o contorno, e o poro faz parte do contorno de grão no sentido de que ele é
o contorno de grão, ele não está encostado no contorno de grão. Então, o contorno de grão, neste caso, tem esta curvatura e, portanto, ele vai tender a se mover nessa direção. Só que, para isso, ele tem que levar o poro junto. Como é que esse poro se movimenta? O contorno de grão nós já vimos. Os átomos que estão aqui passam, então, a atender à orientação cristalográfica do grão que está do lado de cá, e com isso este contorno anda nessa direção. Mas e o poro? O que acontece? Nós temos os três mecanismos de difusão aqui. O transporte por vapor, tá, através da superfície e através do reticulado cristalino. Então, nós podemos evaporar os átomos aqui, criar pressão de vapor e eles vão condensar do lado de cá, ou eles vão vir pela superfície aqui, ou vão vir por fora do lado de cá. Então, os mecanismos 1, 2 e 3. Estes mecanismos é que vão fazer com que o poro ande nessa direção. Só que dá para perceber que as distâncias de difusão aqui são muito maiores do que a distância de difusão do átomo que tem que migrar para a próxima posição colocada do lado de cá. Isso faz com que os poros andem muito mais devagar do que o contorno sem o poro. E como eles fazem parte do contorno, eles atrasam o movimento do contorno de grão. Enquanto o poro estiver situado, e lembrem-se, os poros nascem no contorno de grão. Enquanto os poros estiverem situados no contorno de grão, eles vão controlar a mobilidade, a movimentação, a velocidade com que o contorno de grão se movimenta. Só que enquanto isso está acontecendo, a densificação vai estar acontecendo. Os átomos que estão colocados aqui vão jorrar para dentro do poro, as vacâncias que constituem o poro vão migrar na direção contrária e vão ser aniquiladas aqui no contorno de grão. Por isso, os dois mecanismos, tanto o mecanismo de crescimento de grão quanto o de densificação, estão acontecendo simultaneamente dentro dessa representação esquemática que a gente está vendo aqui. Quanto maior for o tamanho do poro, mais lentamente ele se movimenta e menor é a velocidade, a taxa de crescimento de grão. Entretanto, durante a sintetização, enquanto o poro está freando o movimento do contorno de grão, o crescimento de grão, ele está diminuindo de tamanho e com isso a velocidade do contorno vai aumentando. Poros menores, a mobilidade do contorno é maior. Como mostra essa figura agora, durante a evolução da microestrutura, o que nós temos é um grão do lado de cá, um grão do lado de cá e dois poros que ficaram aprisionados aqui. Lembrem-se, os poros nascem no contorno de grão e eles simplesmente permaneceram conforme um grão foi comendo o outro, os contornos foram mudando de local, só que os poros vão junto com os contornos e eles permanecem aqui. Nesta ilustração, por causa da curvatura, esta é a tendência do contorno de grão, só que para que eles se movam, eles têm que levar esses poros junto com eles. Só que existe um aspecto muito importante aqui, é que enquanto isso daqui está se movendo muito lentamente por causa desses poros que andam devagar, nós temos o processo de densificação dos poros. Os átomos estão migrando através do reticulado, do contorno de grão aqui, ou através do reticulado cristalino, e com isso a densificação está acontecendo, ou seja, o volume dos poros está diminuindo. Conforme os poros vão diminuindo de tamanho, a velocidade de movimentação do contorno vai aumentando. Os poros são parte do contorno, portanto, não podem ser deixados para trás sem que a área que ocupam seja tapada. A energia necessária para construir a área do contorno ocupada pelos poros é a área do contorno de grão vezes a energia de uma unidade de área do contorno de grão. Isso daqui tem que fazer a área que vai ter que ser tapada do lado de cá. Se essa energia estiver disponível, existe a condição para que esse poro seja abandonado pelo contorno, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Enquanto no contorno os poros retardam o movimento do mesmo e, consequentemente, o crescimento de grão, ao mesmo tempo estão densificando esse material. O crescimento de grão anormal, como nós vimos. O que causa o crescimento de grão anormal? Exagerado ou descontínuo? Aqui tem algumas figuras mostrando então algumas imagens. Olha o tamanho deste grão em comparação com esse. Olha o tamanho deste grão em comparação com esse daqui.
O mais aceito é que é a anisotropia. Como a gente já comentou anteriormente, os cristais são anisotrópicos. Isso faz com que a difusividade em uma orientação cristalina seja diferente da outra. E quanto mais anisotrópicas forem as difusividades de acordo com a orientação cristalina dos cristais, maior é a chance de nós termos então um crescimento anormal de grão. Para tentar ilustrar isso, essa representação aqui mostra o efeito da alumina, que, como nós vimos no slide anterior, tem a capacidade de diminuir a tendência ao crescimento anormal de grão no caso da alumina. Nós temos aqui então a alumina não dopada e aqui a alumina dopada. Aqui nós temos o ângulo diedro e aqui nós temos qual é a probabilidade cumulativa, tá, que esse ângulo diedro tem de acordo com a orientação cristalina desse material. E nós percebemos que o material não dopado tem uma distribuição muito mais larga, olha essa distribuição. E quando nós dopamos esse magnésio, essa distribuição fica muito mais estreita. Portanto, não existe essa diferença tão grande do ângulo diedro entre uma orientação cristalina e a outra orientação cristalina. E é esse efeito do magnésio é que diminui consideravelmente a tendência ao crescimento anormal de grãos da alumina. E a diferença então da mobilidade do contorno de grão e ou da superfície do material em determinadas direções. É isso que vai fazer com que o crescimento exagerado de grãos possa acontecer. O crescimento anormal de grão pode ser desejado. Em alguns casos, você quer que uma segunda fase de grãos muito maiores cresçam, e isso representa um tipo de um reforço mecânico. Então, não é uma questão de mocinhos e bandidos. Do jeito que a gente está falando, pode dar a impressão de que o crescimento de grão é o grande inimigo dentro dessa história. Isso não é verdade. Em muitos casos, você quer que os grãos cresçam. Nós estamos interessados, então, na competição entre o crescimento de grão e a densificação. Como nós percebemos, a densificação consiste na eliminação das vacâncias no contorno de grão. Ela só pode acontecer no contorno de grão. E o que nós temos que fazer é assegurar que os poros permaneçam no contorno de grão para que as vacâncias sejam eliminadas e com isso a densificação possa ocorrer. Como a energia disponível é a energia superficial das partículas do pó com o qual nós começamos o processo, quanto mais dessa energia for consumida através do crescimento de grão, menos energia nós temos disponível para o processo de densificação. Portanto, se o nosso interesse é densificar o material, ou seja, diminuir o volume de poros, nós devemos frear o crescimento de grão para que sobre mais energia para a densificação do nosso material. Na etapa final da sinterização, se houver energia suficiente para que o contorno de grão crie a área da interface ocupada pelos poros, o contorno abandona os poros. Os poros abandonados ficam no interior do grão, eles se tornam esferas para abaixar a energia do sistema e o contorno de grão dispara agora porque ele não tem mais os poros para frear o movimento, a taxa de crescimento de grão desse material. Só que os poros param de densificar, porque com o contorno de grão indo embora e o contorno sendo a única região em que as vacâncias que constituem os poros podem ser eliminadas, não existe mais possibilidade da densificação desse material, ou seja, a densificação produzida pela diminuição do volume desses poros simplesmente para. Se a área do contorno ocupada pelos poros for tapada, o contorno pode abandonar os poros e passar a se mover a uma velocidade consideravelmente maior. O crescimento de grão dispara. Ao ficarem no interior dos grãos, os poros assumem o formato esférico e param de diminuir de tamanho, devido ao distanciamento do contorno onde as vacâncias são eliminadas. Esse mapa de sinterização representa exatamente essa questão da separação do contorno e do poro. Nós temos nesse eixo aqui o contorno, o tamanho dos grãos, e do lado de cá o tamanho dos poros desse material. E nós temos aqui a região, a zona proibida, ou seja, se o caminho de sinterização entrar dentro dessa região,
existe a energia suficiente para que aconteça o que nós mostramos no slide anterior. Isso daqui vai acontecer e a sinterização, a densificação para. Portanto, se nós tivermos uma situação como essa daqui e nós adicionarmos a impureza, nesse caso aqui o magnésio que está sendo adicionado, nós mudamos essa região em que essa separação vai acontecer daqui para essa linha tracejada colocada do lado de cá com 1% então de magnésio adicionado no caso da alumina. Ou seja, é muito mais difícil de acontecer a situação energeticamente necessária para que o contorno de grão crie a área das interfaces ocupadas pelos poros e abandonem os poros para trás. Um outro aspecto bastante importante no que diz respeito à evolução da microestrutura durante a sinterização é a homogeneidade do compacto verde. Para exemplificar isso, esse gráfico mostra então a porcentagem da densidade teórica em função da temperatura de compactos feitos com dois pós. O primeiro é um pó do jeito que foi recebido e o segundo é o mesmo pó, só que passado por uma peneira. Esse pó é uma alumina, desculpem, uma zircônia ítria estabilizada com ítria, e este pó, como recebido, aumentou a sua densidade na curva colocada aqui. Se nós eliminarmos os aglomerados que estão presentes dentro desse material, nós passamos para essa densificação. Essa diferença da taxa de densificação que está acontecendo aqui acontece porque os aglomerados são amontoados de partículas coladas umas nas outras e que não são desfeitos pelo processamento, nem pela conformação, nem pela moagem, e eles chegaram ao compacto verde como um amontoado de partículas que já tem uma posição pré-definida de uma partícula em relação à outra. E isso não vai mudar durante o processo de conformação. E eles representam então pontos de falta de homogeneidade ou heterogeneidade no compacto verde. Isso vai causar vários problemas durante a sinterização e a gente vai mencionar isso com mais detalhes posteriormente. Ainda falando a respeito da homogeneidade e voltando naquele gráfico do King e François, nós tínhamos visto que para que os poros diminuam de tamanho, eles tinham que cair nessa região que está do lado de cá. Isso está mostrando então para a gente que o tamanho dos poros tem que ser o menor possível para que a gente possa assegurar a densificação desse material. Se os poros tiverem um número de coordenação de vizinhos muito grande, a tendência desse poro é aumentar de tamanho ao invés de diminuir. Mas isso não é bem assim. Mais recentemente, um estudo mostrado pelo Lang, Fred Lang, mostrou que se nós olharmos esse arranjo que está colocado aqui, na realidade ele é um arranjo estático. Esses contornos de grão que estão colocados aqui, muito bonitinhos, todos retos, todos eles estão parados. Mas isso é o que acontece na realidade? Não. O que nós temos é que nós temos interfaces curvas aqui. E o que vai acontecer é que, se esta for uma interface curva, este contorno de grão vai se movimentar para cá, este grão vai comer este grão vai comer esse daqui, e nós vamos ter uma diminuição do número de grãos ao redor do poro por causa do crescimento de grão. Isso é importante para tirar aquela imagem de que o crescimento de grão é o bandido. Ele é a salvação da pátria aqui nesse caso. Se nós diminuirmos o número de vizinhos do poro, nós passamos dessa situação em que a tendência do poro é crescer para essa situação. Entretanto, nem tudo são flores. Tá? Quando isso acontece, como a gente já mencionou anteriormente, as distâncias de difusão aumentam. Portanto, o tempo necessário para que os átomos migrem de uma posição para a outra aumenta, ou seja, a evolução da microestrutura é mais lenta. Por isso, continua sendo interessante buscar os compactos os mais densos possíveis, porque quanto mais denso, menor é o número de coordenação dos poros.
Voltando àquele gráfico que nós já tínhamos mostrado anteriormente, agora fica bastante claro essa questão do aumento da taxa de crescimento de grão conforme os poros vão sendo eliminados. Então, nós começamos com uma taxa de densificação alta, os poros vão sendo eliminados, o tamanho dos poros aumenta, mas o número de poros diminui, e isso vai aumentando a mobilidade do contorno de grão. E por isso é que na etapa final nós temos uma maior taxa de crescimento de grão do lado de cá.